Boa tarde a todos. Uma alegria estar com vocês aqui novamente, né? Sempre aos domingos. Sempre um privilégio poder abrir e partilhar a palavra de Deus. Uma grande alegria estar com vocês aqui nesse canal, onde nós podemos falar do amor de Cristo. Ainda temos a liberdade, né, de abrir uma liberdade religiosa, de abrir um canal para falar da Bíblia, da palavra de Deus. Isso é fantástico. Então vamos aproveitar até que temos essa oportunidade, vamos pregar e falar do amor de Deus, não é verdade? O texto que nós vamos meditar nessa tarde, para você já ir abrindo aí, ele vai se encontrar lá no livro de Primeiro Reis. Abram lá em Primeiro Reis. É um texto bem conhecido, a história é muito bem conhecida, né? Primeiro Reis, no capítulo 17. Uma história muito conhecida, todos já falaram muito sobre esse personagem. Talvez você já ouviu muitas histórias sobre ele, sobre esse relato, não é verdade? E ali quem está aqui como destaque ali é o profeta Elias, né? E nós também vamos ver Deus atuando, 1 Reis 17, e nós vamos ler a partir do verso 1. Mas enquanto você vai achando, eu gosto de fazer sempre aquela perguntinha, né? Como que está você aí no campo de batalha? Como está você no dia de hoje? Como foi a sua batalha no dia de hoje? Suas armaduras, tô vendo aqui a irmã Cleidinha, joinha, foi bom, foi bênção. E o nosso dia só é bênção, né, quando nós falamos do amor de Cristo, não é verdade? E é um privilégio sempre poder partilhar da palavra de Deus e você vai se identificar nessa tarde com alguns desses personagens. Porque o personagem principal dessa história que está aqui é Deus. Deus está aqui trabalhando nas entrelinhas. Mas nós vamos ver diretamente aqui alguns personagens. Nós vamos ver o profeta Elias, vamos ver ali uma viúva, também vamos ver alguns contextos aqui de pessoas que o alimentaram ali. Não vamos adentrar nisso, mas o foco vai estar aqui no cenário, onde Elias vai até a casa dessa viúva, lá na cidade de Sarepta. E temos ali, então, uma viúva e um filho. Então, nós temos três personagens nessa história. Então, eu queria que você se identificasse com alguns desses três. Então, dentro dessa história, você vai se conectar mais com algum. Você está em algum lugar dentro dessa história com algum dos três. E o texto bíblico nos sugere, aqui a partir do primeiro um, né, que Elias ele vai o quê? Predizer uma grande seca. Então, nós vamos ver os corvos sustentando Elias. E a partir do verso 1, a leitura da palavra nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha aqui a palavra dele dizendo, né? Mas vamos avançar aqui para o versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não houve chuva sobre a terra. Elias e a viúva de Sarepta a partir de agora, né? Olha que bonito isso, né? Então veio que a palavra do Senhor. Como eu disse, o Senhor está aqui nas entrelinhas desse cenário. E olha o que que a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 9: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Olha só, hein? Que profeta ousado aqui com a sua pergunta, não é verdade? E vamos aqui, seguindo aqui a leitura. Versículo 12. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido,
Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porém, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que bonita essa história, né? Que nós vemos essa narrativa. E agora eu quero que você se aprofunde nela. Nós vamos comentar alguns versos aqui lido, de acordo com o contexto adventista, né? O espírito de profecia vai nos trazer alguma luz sobre esse texto. E a história aqui ela se iniciou com uma severa seca, né? Ali sobre Israel. Um juízo divino estava sendo uma resposta ao quê? Uma idolatria de um rei chamado Acabe e Jezabel. O que eles haviam feito, essas duas pessoas? Eles haviam introduzido um culto a Baal. Os deuses cananeus da fertilidade e da chuva. Então, o anúncio era o quê? Um desafio direto ao Deus de Israel. Que eles estavam fazendo ali cultos a esses deuses. E agora o Deus de Israel faz esse desafio, porque não era Baal que controla os elementos, é o Deus vivo. E esse local não é à toa, Sarepta. É uma cidade que pertence a Sidom. É um, podemos dizer assim que poderia ser até uma ironia, né, da parte de Deus ordenar que Elias ele saísse de Israel e fosse para Sarepta. Sabe por quê? Sarepta é uma cidade de Sidom, que é a própria terra natal de Jezabel. Olha só. Isso é bem crucial para entendermos, porque enquanto o povo do pacto, que seria Israel, ele estava em tremenda apostasia, Deus ele vai pegar agora e vai enviar o seu profeta para onde? Para uma viúva gentia, para uma terra estrangeira, para esse profeta que ser sustentado. Então esse também é um paralelo muito poderoso com o tema igualdade. Porque a graça de Deus ela vai transcender fronteiras, nacionalidades, religiões. A graça de Deus ela é algo que não tem como a gente explicar, ela é infinita. Então, quando nós vamos detalhar isso aqui, dos versos 1 ao 9, você vai ver assim a providência de Deus em meio à fome. Deus ele primeiro vai sustentar Elias de uma forma milagrosa, usando esses corvos aqui chamados, né? Usando um ribeiro de Querite,
Só que quando esse ribeiro seca, olha como que Deus é tremendo. Deus ele já tem um próximo passo. Quem que é? A viúva de Sarepta. E o comentário bíblico ele vai destacar que isso mostra como que Deus sempre ele tem um plano, ele tem um povo preparado, mesmo nos lugares mais inesperados. E a orientação para ir a Sarepta, ela iria quebrar alguns preconceitos nacionais que um profeta israelita poderia ter sobre nação. E agora nós vamos chegar agora ao portão dessa cidade, um encontro a partir do verso 10 e do verso 10 e 11 nós vamos ter um encontro no portão da cidade, onde Elias vai encontrar uma viúva fazendo o quê? Apanhando lenha. E olha só o pedido do profeta. O profeta fala assim: ó, traze-me, peço-te um pouco de água. Isso era simples. Mas o segundo pedido, traze-me também um bocado de pão. Naquele contexto era algo profundo, era um teste de fé. Ele estava colocando aquela mulher em uma posição de ter que confiar na palavra do Deus de Israel. Acima da realidade que ela estava vivendo ali, ela teria que confiar na palavra do Deus de Israel. E olha só, e aí vem uma crise, né, de fé, também vem uma resposta de obediência. Porque dos versos 12 ao 16, a resposta da viúva é um dos momentos assim mais comoventes que nós vemos na Bíblia aqui. Um momento de entrega, né? Porque ela fala assim: olha, é tão certo, mas tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, Elias. Olha, nenhum bolo eu tenho, senão um punhado que de farinha aqui numa panela, né? Um pouco de azeite numa botija. Só que olha, eis que olha, você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apanhando dois cavacos. Irei preparar o quê? Para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela não nega, só que ela vai expor ali o quê? Uma total desesperança, podemos dizer assim. Porque ela está deprimida, aquela mulher ela está preparando a sua última refeição. Ela disse que logo depois dela comer aquilo ali, elas iriam morrer. Então, Deus pega Elias agora e ele vai mandar Elias para um lugar sem lógica nenhuma. Como eu te disse, levanta-te, vai aonde? Vai a Sarepta. E ele ordenou que uma viúva o sustente. Então ele fala para a gente no verso, no em 1 Reis 17:9. E ele fala assim: olha, é, eu ordenei essa viúva. Então, quando Deus diz a Elias que eis que eu ordenei uma viúva que te sustente, provavelmente Elias ele deve ter pensado assim: olha, bom, então eu vou chegar lá, eu vou encontrar alguém com uma estrutura, né, para prover alimento para mim. Talvez uma mulher rica, uma mulher até influente, né? E mas o contexto não dizia isso, porque Israel ela vivia num tempo de seca e fome. Deus havia já fechado os céus ali por meio da palavra do próprio Elias. Mas então agora Deus pega Elias, ele vai tirar Elias de um lugar onde os corvos o alimentavam e vai enviar para uma cidade pagã para ser sustentado por uma mulher viúva. Mas Elias, ele é um servo fantástico, um servo tremendo, né? Ele obedece, mesmo sem entender nada, viu? Mesmo sem entender, porque ele dependeria de uma viúva ainda estrangeira. Nem sempre, nisso eu quero que você comece a entrar nesse contexto. Nem sempre o caminho de Deus faz sentido lógico. Só que eu quero dizer uma coisa: Deus vê o que eu e você não vemos. Por isso, o tema do sermão de hoje: Deus cuida de todos os lados, até quando você não vê. Isso é fantástico, porque Deus, ele cuida de nós dos mínimos detalhes. Nem sempre o caminho vai fazer um sentido lógico, mas porque Deus ele enxerga o que eu e você não vemos. Então, uma obediência nossa ativa, assim como Elias obedeceu, ela vai abrir o caminho para o milagre. E a promessa ela pode até parecer um pouco contraditória, né? Porque quando Elias tem a promessa, vai que eu vou falar para uma mulher te alimentar.
Quando ele chega ali em Sarepta, ele vai encontrar uma viúva pobre. Ela está apanhando lenha, é um sinal de miséria. Ela tem apenas uma última refeição. Ela está preparada para morrer juntamente com seu filho. E naturalmente isso pode contradizer completamente a promessa de Deus. Você pode pensar, nossa, está contraditório, mas não está. Talvez se você estivesse no lugar de Elias, se eu estivesse no lugar de Elias, nós poderíamos chegar lá e fazer essas perguntas. Ao vermos a situação, ao vermos que Deus falou, vai em tal lugar porque uma viúva vai te sustentar. E aí você chega naquele lugar e você enxerga uma viúva pobre, apanhando lenha, com uma última refeição dizendo que ela vai comer e seu filho também vai comer e depois eles morrerão. E você poderia perguntar: como que essa mulher vai me sustentar? Não é? Será que Deus me mandou para a pessoa errada? Será que eu entendi mal a direção de Deus? Será que Deus me abandonou em meio à crise? Só que quando Elias chega, ele só vê miséria mesmo. Ela fala: eu tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite e eu vou preparar e morreremos. E eu quero falar algo para você fantástico. Deus ele não depende de posição social. Deus ele não depende de uma estrutura para prover. Deus sempre vai usar o improvável. A viúva aqui nesse caso, ela achava que ela ia morrer. Mas Deus ele tinha um plano de vida para aquela mulher, um plano de vida para o seu filho. E aí Deus pega, e olha a provisão divina como que é. Ele vai mandar um profeta para aquela mulher. Olha o cenário que a mulher está. Ela só tem um punhado de farinha. Primeiro Reis 17:12. Só tem um punhado de farinha. Um pouco de azeite. Ela diz que ela vai preparar e depois eles vão morrer. E olha como que esse Deus é fantástico. Ele manda um profeta e a provisão vem no mesmo dia do desespero. No dia do desespero, em que ela tinha a última porção, Deus manda a provisão para aquela mulher. Isso é prova de fé. Em meio ao desespero, quando aquela mulher diz que ela vai fazer a última comida e depois morrer, aquela mulher ela estava no fundo do poço. E Elias ele vai pedir algo para ela quase de forma impensável. Faça primeiro para mim. A fé verdadeira, ela, ela é aprovada quando Deus pede para você e para mim algo. Quando aquilo, quando parece que aquilo que nós temos não é suficiente nem para nós mesmos. A verdadeira fé é aprovada quando Deus vai pedir para você e para mim algo. Quando o que nós temos não parece ser suficiente nem para nós. Precisamos ter uma fé de ação, uma fé que age. Ellen White diz para gente no livro Profetas e Reis, e ela vai dedicar um capítulo a essa história. E ela vai enfatizar a coragem dessa viúva, porque aquela viúva ela não viu o milagre primeiro para depois crer. A ordem de Deus através de Elias foi: não temas, mas faze primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Olha só, a fé dela foi uma fé que agiu. Ela confiou na promessa de um Deus que não era sequer o seu próprio Deus, e ela obedeceu. E ao fazer o pão para o profeta primeiro, ela colocou a obra de Deus à frente da sua própria sobrevivência e da sobrevivência do seu filho. E olha como que é bonito esse milagre, um milagre da fidelidade, né? O milagre ele não foi a multiplicação instantânea de toneladas e toneladas de farinha, litros e mais litros de azeite, não. Ele foi um milagre contínuo, diário. O relato diz que a farinha da panela não se acabou e nem o azeite da botija faltou. Ellen White vai comentar e que isso nos ensina o quê? Sobre uma provisão divina. Deus nos sustenta dia a dia. A nossa fé é testada e renovada a cada manhã,
confiando que esse Deus vai suprir as necessidades de você e de mim no dia de hoje. Esse teste da obediência, quando Elias chega para a mulher e ele diz assim, lá no versículo 13 e 14: faz primeiro para mim, porque quem diz é o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo. A farinha não vai se acabar, o azeite não vai faltar. E Elias, ele é ousado, né? Ele pediu o último alimento daquela mulher. Mas olha como que é fantástico isso. E aquela mulher confiou. Fé verdadeira é você e eu confiar, mesmo com pouco. Às vezes, o que você e eu temos é pouco, mas nas mãos de Deus é tudo o que ele precisa. O pouco que você tem é tudo que Deus precisa para agir na sua vida. Você obedecer a Deus quando tudo falta, isso começa a ativar milagres e mais milagres na sua vida. Mesmo quando tudo possa parecer perdido, Deus está escrevendo outra história por trás. O milagre, ele sempre começa na entrega. Então, eu não sei em que ponto você está vivendo hoje. Quantas lágrimas você derramou? Quantas vezes você suplicou a Deus? Quantas vezes você está orando? Mas você parece que não está vendo Deus agir. Deus está agindo. Deus escreve, ele está escrevendo uma outra história por trás, onde você não consegue ler, onde você não está conseguindo enxergar. Porque o milagre ele vai começar na tua vida a partir da sua entrega. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E é fantástico, porque quando nós vamos nos capítulos 15 e 16, vai dizer que comeram muitos dias, que o azeite não faltou. Ela obedeceu e o milagre foi diário, contínuo, constante. Milagre não foi abundância, foi sustento diário na vida daquela mulher. Deus ele não prometeu sobra, Deus prometeu sustento. O pão de hoje vem da fidelidade de ontem. O milagre de hoje, o pão de cada dia, o pão de hoje vai vir da sua fidelidade no dia de ontem. Só que essa mulher agora, talvez seja esse o clímax dessa história, que apesar daquele milagre diário, a tragédia vai bater a porta. E talvez a tragédia bateu a porta de você ou de alguém da sua família nessa semana. E a tragédia bate a porta agora dessa viúva, na cidade de Sarepta. E o filho dessa viúva adoece, ele morre. E aí vem uma crise da culpa, não é? A reação da viúva é de uma profunda angústia, de culpa. E ela fala assim: o que que eu tenho contigo, homem de Deus? Você veio para mim, aqui até mim, para trazer memória à minha iniquidade. Ela vê a morte do filho como um juízo pelos seus pecados. Porque agora que um homem santo está na sua casa, ela enxerga que seria um juízo pelos pecados dela. Mas isso mostra que a compreensão da mulher sobre Deus ainda ela estava em desenvolvimento. E olha como que é a intercessão de Elias nesse caso. Elias ele não vai oferecer respostas fáceis. Não. Ele vai pegar o problema e ele vai levar o problema para Deus. Ele pega o problema e leva o problema para Deus. E a oração que ele faz é intensa, é uma oração pessoal. E ele fala assim: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também o mal sobre essa viúva, fazendo matar o seu filho. E Elias se identifica com o sofrimento dela. E ele luta com Deus em oração. E ele vai se estender sobre o menino 3 vezes. E um ato que vai prefigurar, de forma remota, né, a morte e a ressurreição de Cristo. E o clímax dessa revelação, que é a ressurreição do menino, é mais do que um milagre. Porque é uma revelação. Porque quando Elias entrega o menino vivo para sua mãe, e ela faz uma declaração teológica, né? Uma declaração profunda de toda essa narrativa. E ela diz assim, lá no verso 24: agora, pois, sei que tu és
homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ellen White, no livro Espírito de Profecia, ela explica que essa provação final, ela foi permitida para levar a fé da viúva a um nível completamente novo. Olha só que lindo isso. Porque ela havia crido no milagre do pão. Só que agora ela precisava crer no Deus que tem poder sobre a vida e a morte. E a ressurreição vai solidificar a fé daquela mulher, não apenas no profeta, mas no poder, na autoridade da palavra de Deus, que aquele profeta proclamava. Ela então se torna uma verdadeira convertida ao Deus vivo. E isso é magnífico, isso é fantástico. Por isso que eu disse que o tema do sermão é Deus cuida de todos. E Deus cuidou de todos. Talvez você possa pensar que Deus não está cuidando de você. Só que nesse caso aqui, eu quero dizer que Deus está cuidando de você, assim como cuidou de Elias. Da mesma maneira que cuidou da viúva e da mesma maneira que ele cuidou do filho dela. Porque Deus estava ensinando para eles lições invisíveis e Deus está te ensinando lições invisíveis. Elias, ele aprendeu a confiar no invisível. A viúva aprendeu a crer no impossível. E o filho recebe vida nova. Deus cuidou de tudo e cuidou de todos. Cada uma dessas pessoas tinha um papel no milagre. Elias, ele vai e leva a palavra, ele libera a palavra de Deus. A viúva, ela age com fé. E agora o filho é preservado pela obediência dos dois. Olha como que isso é fantástico, como que isso é tremendo. E o que que isso tem a ver, Douglas, comigo hoje? O que que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Como eu disse, dentro da história, você pode estar em alguns desses personagens. Talvez você esteja como Elias, esperando o próximo passo. Talvez você esteja como a viúva, com medo do fim. Ou talvez você esteja como o filho, dependendo da fé de alguém. Mas ouça bem, Deus ele está trabalhando em todos os lados da sua vida. Ele está trabalhando no visível. Ele está trabalhando no invisível. Deus está trabalhando no hoje, está trabalhando no amanhã. Deus está trabalhando na tua vida. E Deus está trabalhando também na vida de quem você ainda nem conheceu. Isso mesmo. Deus está trabalhando de todos os lados. Deus está trabalhando até na vida de uma pessoa que você nem conheceu. Que talvez Deus vai usar essa pessoa para te abençoar. Olha como que Deus é tremendo. Deus não deixou você sozinho. Então hoje eu quero convidar você. O meu apelo nessa tarde. Se você tem se sentido abandonado, eu quero te convidar a você dar um passo de fé. Mesmo que você não tenha nenhuma evidência de nenhum milagre que você está buscando. E eu quero convidar você a se levantar mesmo, levantar com sua mão, ficar de pé. Eu não sei como que vai ser a sua manifestação para esse Deus, mas você vai estar dando um passo de fé. Você vai estar dizendo para Deus que você crê, mesmo sem evidência do milagre. Eu quero começar a te convidar a você a fazer um pacto com Deus na sua oração. E a partir de hoje começar a obedecer, mesmo sem entender. Porque muitas vezes nós questionamos, nós queremos respostas de Deus para depois agir. Então você vai tomar um novo rumo. Você vai começar a obedecer mesmo sem entender as circunstâncias. Você vai entregar mesmo sendo pouco. Você vai confiar mesmo sem ver tudo pronto. A provisão, a palavra de Deus para você é que a provisão, ela não vai vir do que você tem. A previsão vai vir do que Deus é. Porque Deus, ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. E você tem que começar a orar a partir de agora dessa maneira. Senhor, mesmo que eu só tenha um punhado de farinha, eu confio em ti. Sustenta-me, Senhor, com a sua palavra e age em todas as áreas da minha vida, Senhor. Que essa possa ser a sua oração a cada dia.
E para você que está tomando essa decisão, eu quero dizer para você que quando tudo parece que acabou na sua vida, Deus começa. Porque o milagre só chegou depois da obediência. A promessa, ela parecia impossível, mas Deus não falha. O fim da farinha foi o começo da fé. E eu quero te perguntar: você está pronto para confiar, mesmo quando parece que tudo acabou? Você está pronto? Você está pronta para confiar? Louvado seja Deus pela sua decisão. Porque nessa tarde ele te trouxe aqui para dizer: filho, filha, eu cuido de tudo. Não se preocupe. Eu cuido dos mínimos detalhes na sua vida. Eu estou na frente, eu estou ao seu lado, eu estou atrás, eu estou em cima, eu estou embaixo. Eu te sustento em tudo. Apenas confie e creia em mim. Mas muitas vezes nós queremos ficar questionando com o Senhor. Nós ficamos dizendo: mas Senhor, me mostra isso, Senhor. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu? Me dê uma resposta, Senhor. Não. Eu quero te convidar você a nesta semana a obedecer, a confiar, a dar o passo de fé, mesmo que o que Deus te pediu parece muito improvável, mesmo que não tenha lógica nenhuma. Sabe por quê? Porque você vai obedecer, porque você aprendeu a ouvir a voz de Deus. Certa vez Deus fez um pedido muito estranho para Abraão. Abraão, eu quero o seu filho. E se Deus pedisse isso para você, você conhece a voz de Deus? Porque o pedido era estranho, só que a voz não era, a voz era conhecida. Porque como assim? Um pedido para matar vindo de um Deus que fala sim à vida. O pedido sim era estranho, mas a voz não era. A voz era conhecida. Talvez Deus vai pedir para você coisas improváveis, mas porque você conhece a voz de Deus, você vai confiar. Você vai dar o passo da fé e você vai obedecer. Mesmo que você não vai ter nenhuma evidência, você confia no Deus, o Deus da providência, o Deus que sustenta, o Deus do milagre, o Deus que tudo sabe, que tudo vê. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse grande despertar e por esse abrir de olhos nessa tarde, ó Pai. Quantas coisas o profeta Elias nos ensinou, ó Pai. Quantas coisas essa viúva nos ensina, ó Pai. Que situação. Se nós chegássemos ali e víssemos um convite do Senhor, vai até tal lugar, porque ali vai cuidar de você. E nós chegássemos ali, víssemos uma situação de pobreza extrema, mas é ali que o Senhor quer atuar. Porque às vezes o Senhor vai nos mandar para lugares improváveis, porque aquela pessoa estava tendo a sua última refeição, e através da sua última refeição, pela sua confiança, um profeta de Deus, enviado por Deus, chegou lá e trouxe provisão, e aquela mulher queria fazer a última refeição para morrer. Palavras dela, através da chegada do profeta, da chegada de um servo de Deus, o milagre chegou naquela casa, porque aquela mulher creu no Deus de Israel. O Deus de Israel não era o seu Deus, mas ela creu no Deus do profeta. E a sua casa foi abençoada. Mas mesmo chegando bênçãos, as adversidades vai chegar ao nosso redor. E aquela mulher ainda, ela só conhecia o Deus que provia pão. Talvez tenha pessoas que só conheçam o Deus que proveu o pão. Mas nós precisamos mostrar para essas pessoas de um Deus que é o Deus da vida, o Deus que restaura, o Deus que tem o poder, a chave da morte. E ali naquele lugar ela reconheceu, pela palavra do profeta, esse maravilhoso Deus. E ali um coração foi alcançado mais para o seu reino, Pai. E agora, nesta tarde, muitos aqui dos seus filhos, Senhor, eu não sei em qual situação eles estão nessa história. Talvez tem pessoas aqui com medo, ó Pai, do amanhã, com medo do desconhecido, ó Pai. Porque podem estar fazendo uma última refeição, talvez estão passando por uma doença e não sabe o dia de amanhã, está tudo escuro, Senhor. Mas nessa tarde, ó Pai, pelos olhos da fé,
eles possam enxergar, ó Pai, a sua providência e o Senhor trabalhando nas entrelinhas. Porventura também tem pessoas, ó Pai, que precisa da obediência de alguém para que o milagre atinja na vida dela, para que ela possa ver que vale a pena obedecer pela obediência de algumas pessoas, pela sua, pela minha obediência, as pessoas possam enxergar que vale a pena obedecer e se tornarem obedientes à palavra também, ó Pai. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E essas mãos levantadas, Senhor, eu não sei em que aspecto que representa, mas tu sabes, Senhor. E agora eu peço licença, Senhor, para colocar cada um, apresentar cada uma dessas pessoas da família Emanuel no seu trono de graça. Cada mãozinha levantada, Senhor. E agora todos juntos, Senhor, de mãos dadas com seu Santo Espírito, nós vamos nos achegar no seu trono de graça. E eles vão começar, ó Pai, nesse momento, a clamar, a colocar os seus pedidos nas suas mãos. Ouça, Senhor, o nosso pedido. Ouça o nosso clamor, ó Pai. Ouça a nossa súplica. Se existem pessoas pedindo para terem mais fé, para confiar no improvável, no impossível, para que mesmo que não tenha nenhuma evidência, Senhor, obedecer, crer, faça isso, Senhor. Ouça a nossa oração, ó Pai, o nosso clamor. Nós não sabemos nem orar. Por isso eu disse, nós chegamos de mão dada com o seu Santo Espírito. E Ele que está traduzindo cada oração neste momento. Ouça a oração dos seus filhos, da Sala Emanuel nessa tarde, ó Pai. Desta família. Ouça o nosso clamor, Senhor. Nós confiamos, Senhor, na sua palavra. Nós confiamos no seu poder. Por isso nós oramos a Ti. E sabemos, ó Senhor, que tudo o que está acontecendo em nosso redor, a sua palavra diz que todas essas coisas cooperam para o bem, ó Pai, porque nós amamos a Deus. E o Senhor, nós sabemos que o Senhor nos livra de todo o mal, ó Pai. Certos, ó Senhor, de que o Senhor ouviu a nossa oração. Certos de que o Senhor já deu ordem aos seus anjos para lutar em nosso favor. Nós entregamos essa oração, ó Pai, no seu trono de graça. E nós fazemos em teu nome, Jesus Cristo. Também fazemos em nome do Pai. E também no poder e nas palavras do Santo Espírito. Amém, amém e amém, Senhor.